Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, no meu vídeo anterior eu falei para vocês, né, que Saulo ficou em isolamento, voltou para a cidade dele, se manteve em anonimato, né, de certa forma. Mas enquanto ele estava lá no anonimato, os outros discípulos continuaram na obra do Senhor. Então, quando Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, ele deu continuidade no seu ministério, ele começou a passar por várias cidades, vários locais ali, várias regiões, fazendo milagres, curas, orações, falando de Jesus, das obras, e alcançando muitas vidas. Então, através da vida de Pedro, muitos outros discípulos, né, se converteram a Jesus. Então, irmãos, o que eu quero, né, trazer hoje como tema principal da nossa mensagem é o poder da oração. Por quê? Mais pra frente vocês vão entender o que eu quero dizer, né, para vocês com esse tema. Ali no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes, era o rei daquela época, iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Então, irmãos, né, para que vocês consigam entender ali, né, às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu oro e nunca acontece, eu oro e nada muda. Mas, irmãos, vocês viram ali que enquanto Pedro estava preso, né, dentro de tanta segurança, vamos dizer assim, ele não conseguia sair de forma alguma aos olhos humanos, né? Então, a igreja foi fazer o quê? Foi orar, foi falar, Senhor, nosso irmão, né, tá ali preso, vamos, né, nós queremos que o Senhor venha de encontro com a vida dele, que o Senhor tire ele daquela situação para que ele possa dar continuidade nessa obra. Então, um pouquinho ali mais pra frente, né, fala também que, ó, eles passaram, ainda falando sobre a passagem do acontecimento, que o anjo e o Pedro passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então, irmãos, olha que interessante. O anjo acompanhou ele até onde fosse seguro o suficiente para que ele seguisse sozinho. Aí, irmãos, eu já vejo, né, mais um milagre. Então, ele passou por todas aquelas partes de segurança, por questão de soldados, ele passou um portão que era trancado ali, ele disse que abriu por si só, então, ou seja, abriu sozinho para que o anjo passasse com o Pedro, para que ele fosse livre, para que ele fosse liberto daquela cadeia. Então, um pouquinho mais para frente aqui, a gente consegue ver também que, ó, percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, a mãe de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Né? Orando mais uma vez aparece aqui, ó. Então é importante ler. Pedro bateu a porta e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, foi tomada de alegria e correu de volta sem abrir a porta e disse: Pedro está à porta, né? Então ela chegou ali, ela escutou a voz de Pedro, mas Pedro não está preso. Ficou feliz, nossa, para contar para os outros irmãos que estavam lá orando, para comemorarem juntos. E eles, né, falaram para ela assim que você está fora de si, ó, insistindo, olha, você está fora de si. Então eles não estavam acreditando que era o Pedro, porque Pedro estava preso. Então, para vocês verem o poder da oração, né? Quando a gente está na nossa carnalidade mesmo, a gente não acredita. Mas ainda assim, Deus ouve as nossas orações, né? Então aqui eles falam, né? Você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que Pedro estava ali, se disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo na porta. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ou seja, realmente eles viram o milagre acontecer. Então, de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Então, irmãos, o que eu quero trazer com essa reflexão, né, com essa passagem da Bíblia hoje? É que, irmãos, quando você está dedicado, você se reúne para orar, quando você dedica aquele tempo de falar com Deus, pode ser o milagre mais impossível que vai acontecer na sua vida. Você pode ter certeza que você está buscando coisas boas, né? Não vai querer buscar de Deus algo ruim, então não vai acontecer mesmo. Mas venha buscar coisas boas. Eles estavam buscando ali a liberdade de um irmão que foi preso injustamente, tá? Pedro só tinha sido preso ali porque ele era cristão. Então ele estava sendo perseguido. Então naquele momento ali, a igreja se reuniu em oração intensamente, foi bem destacado ali, né, na leitura.
Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês. Independente da situação que você está vivendo hoje, independente do que você está passando, independente da impossibilidade aos olhos humanos, nada é impossível para Deus. Deus não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo maravilhas, ele continua transformando histórias, ele continua escrevendo nosso nome no livro da vida. Então, que vocês não venham desistir nessa caminhada, nesse trajeto, nesse nosso caminhar, porque a nossa vida ela é uma viagem aqui na Terra. Então, que nessa viagem vocês vão desfrutar de momentos de milagre, de crer no poder do Senhor na vida de cada um. Hoje, irmãos, é um vídeo um pouco mais curto, é um vídeo mais direcionado realmente para essa passagem, mas a intenção dele é que vocês não desistam, é que vocês continuem orando, que vocês continuem tendo uma vida com Deus, que vocês continuem caminhando nesse caminho, para que todo mundo possa ter essa vivência com o Senhor. Então, queridos, o que a gente pode entender dessa passagem aqui realmente é que a oração funciona assim. Então, seria isso que eu queria trazer para vocês. A graça e a paz, Deus abençoe e até amanhã. Tchau!